Olá, sejam muito bem-vindos ao Smart Money. Eu sou a Tata Setter e hoje estou aqui direto do estúdio da Convex TV para a estreia do programa no canal no YouTube. Eu tenho aqui o Richard Rittenband, CEO da Convex, hoje aqui comigo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo jóia? Tudo jóia. Então, hoje vamos aproveitar aqui para esclarecer, desmistificar algumas questões sobre investimentos e ter mais insights aí também sobre criptos e ações. Exatamente. Richard, tu é reconhecido no mercado por fazer análises extremamente assertivas em momentos de incerteza. O que te atraiu a analisar mercados extremamente voláteis, que são os que você vem aí desenvolvendo excelentes análises nos últimos tempos? Olha, depois que eu perdi todo o meu dinheiro, quando eu tinha 13 anos de idade, nas ações da Ferroligas, acho que o pessoal da Ferroligas nem aguenta mais eu contar essa história, eu fui me recuperando e juntei dinheiro novamente e montei uma mesa de operações quando eu tinha 17 anos. Nessa mesa eu operava derivativos, commodities e comecei a operar também mercado internacional. E eu comecei a me apaixonar pelos mercados mais voláteis do planeta, porque eu percebi que você poderia me expor aos retornos exponenciais, mas antes de mais nada, eu teria que aprender a sobreviver, porque eu acho que o grande insight de qualquer mercado, e principalmente os mais voláteis, é aprenda a não perder. Isso leva muito tempo, exige um mindset poderoso, ferramentas poderosas, ao contrário de que às vezes você focar só em ganhos, é muito mais simples, leva muito menos tempo para você aprender isso. E aí eu comecei a me apaixonar por esses mercados e não parei mais. E é porque eu tenho bola de cristal, que o pessoal fala, o Richard acerta os mercados. Não! É porque, ao contrário da maioria que fica procurando prever eventos, adivinhar quanto vai estar o preço disso, daquilo, comprar na mínima, vender na máxima, não. Eu faço aquilo que eu tenho um certo controle, que é o quê? A minha exposição aos eventos. A forma como eu me exponho a eles, de forma que, independente do cenário, eu consiga me beneficiar do que vem por aí. Então, depois a gente pode até explicar melhor, da opcionalidade, você ter recursos em caixa, saber fazer seguro de carteira, ou seja, se preparar para aquilo que ainda não aconteceu, enquanto a maioria das pessoas fica tentando prever coisas e se sai errado, aí a coisa desanda. E quais são as oportunidades que tem nesses mercados voláteis? Olha, são os retornos exponenciais, só que ao mesmo tempo que você tem esses retornos exponenciais, é muito mais rápido você caminhar para a ruína. Ou seja, você perder tudo, cometer erros que te tiram do jogo. Então tem que tomar muito cuidado para você se expor a esses mercados. Da mesma forma que você pode ganhar muito, você pode ser o seu fim também. Tudo, sim. E aproveitando isso que você está falando, Richard, o que você diria assim ser os pré-requisitos básicos para quem está pensando em investir neste perfil de ativos? O que você diria serem as características principais de um investidor de sucesso nessa classe de ativos? Olha, em primeiro lugar, disparado. Se você não tem uma preocupação em sobreviver, você viver, né, para ter um dia seguinte no mercado, um outro dia no mercado, você continuar no mercado, você atravessar os tempos, esquece. Tem que ser um paranoico, tem que ser um mestre na arte da sobrevivência, o primeiro lugar. Você tem que ser humilde perante a incerteza, isso é muito importante. As pessoas têm o ego, ficam, eu tenho que adivinhar tudo, eu tenho que isso, eu tenho que comprar na mínima, vender na máxima. Acho que a grande virada de chave para mim, no meu mindset, foi quando eu me libertei dessa máxima, você tem que comprar na mínima, vender na máxima, senão você é um bobo, você é um otário, você está deixando dinheiro na mesa, esquece isso, fica com o filé mignon dos movimentos. E o mais importante, a forma como você faz essa exposição, sempre com uma perda limitada e visível e ganhos que aí podem tender ao infinito. Geralmente as pessoas fazem o contrário, elas se expõem para ganhar de forma frequente pequenos ganhos, só que quando dá um problema, ou perde muito ou vai à ruína. Então é uma simetria horrível, negativa. Então, que a maioria das pessoas, às vezes elas acham que a frequência de acertos é mais importante. Não, o que é importante é quanto eu ganho quando eu acerto e quanto eu perco quando eu erro. Então você tem que ter esse conjunto de condições e também saber se distanciar da manada na hora certa, filtrar sinais e ruídos, porque você pode ter as melhores ferramentas, só que se você não tiver um mindset para você apertar o botão e comprar na hora que tem que comprar e vender na hora que tem que vender, esquece. E a gente viu, né, a gente teve essa experiência até juntos, né,
que foi lá em meados de 2015, quando eu falei que o bull market, né, o mercado de alta no Ibovespa estava próximo, era uma questão de tempo, a última perna de baixa seria a última, e as pessoas ridicularizaram, tiraram sarro, etc. E a força, você pode testemunhar isso, a força mental que a pessoa tem que ter para apertar o botão, né, na hora certa. Né? Exato, você estava bastante exposto, né, quando você fez aquela chamada para as pessoas e inclusive eu recebi muitas mensagens no Facebook, mas será que ele está certo? As pessoas duvidando, né, das informações que você estava ali compartilhando e era o fundo mesmo. E a mesma coisa agora no Bitcoin, né? Motivo de chacota, pessoas que tiraram sarro, falando, olha, o mercado de baixo do Bitcoin está se esgotando, estamos numa transição para um grande mercado de alta. Então, é a mesma coisa, tem que ter um mindset poderoso, aprender a não perder, foco na sobrevivência, nessas assimetrias entre ganhos e perdas e ser humilde, né? Tem que ser humilde perante a incerteza. As pessoas são muito egóicas e às vezes querem aparecer um para os outros, eu sou bom, e aí é caminho para o desastre. Essa questão de estar exposto aos ganhos e se proteger em momentos de risco tem a ver com a convexidade que você sempre fala? Isso é uma situação convexa. Você tem uma perda limitada visível e ganhos aí potenciais, muitas vezes infinitos. Isso é a exposição convexa, é o ganha-ganha. Então não importa se o mercado desaba, eu estou preparado, se o mercado dispara para cima, eu também estou preparado e vou me beneficiar. Então sempre uma busca constante por uma exposição convexa, justamente para você atravessar o tempo, ganhos consistentes ao longo do tempo. Os caras que têm os retornos mais lendários, espetaculares do planeta e se tornaram bilionários, não é o cara que fica ganhando toda hora 200%, 500%, 15% ao dia, como muitos investimentos aí que depois se mostram até pirâmides, né? Sim. Não tem como prometer retornos em renda variável, mas se você tiver ganhos consistentes, esses caras aí eles vão ganhando 15%, 20% ao ano de uma forma consistente, independente do cenário, eles vão mantendo e atravessam o tempo e mudam de patamar. Então acho que a pessoa tendo essa consciência que tem que ser um projeto de médio e longo prazo para você atravessar o tempo e não eu querer ganhar tudo em uma semana, um mês, um ano, etc. Não, então acho que tem que ter essa cabeça e entender como é que as coisas funcionam, aí você consegue se destacar. Tá bem, certo, muito bom. Você é um economista antifrágil, é conhecido no mercado assim porque você ajudou a popularizar a antifragilidade no Brasil, inclusive esteve com o Nassim Taleb, entrevistou ele. E eu conheço uma pessoa, ele tirou poucas fotos, né, quando ele veio ao Brasil, né? Tirou uma comigo, com uma cara meio mafiosa, assim, bravo. E eu conheço uma pessoa que conseguiu arrancar um sorriso dele na foto, né? Um sorrisinho de canto. Assim. Mas arrancou. Então, Richard, e você sabe que eu sou também apaixonada pelo assunto das criptomoedas. Muitas pessoas às vezes perguntam como foi que você começou a gostar? Foi por causa do Richard? E não foi. Antes mesmo de conhecer o Richard, eu ainda estava fazendo pós-graduação. E eu comecei a estudar, eu estava começando a estudar mais sobre escola austríaca, sobre liberdade e tive contato com o Bitcoin e as criptomoedas. E tem um ponto que eu queria te perguntar, que a gente vê por aí alguns críticos, né, do Bitcoin, das criptos, falando, não, fique longe disso, vai acabar, vai morrer o Bitcoin, não invista nisso. Mas a gente tem visto eu já vi também algumas entrevistas suas que você falou que o Bitcoin, ele tem traços de antifragilidade. É isso mesmo? Exatamente, né? Primeiro vamos ver o tracking record dessa turma, né? Teve economista que foi laureado com o prêmio Nobel, Paul Krugman. Quando surgiu a internet, ele fez uma previsão fabulosa. Ele disse que o impacto econômico da internet seria similar ao aparelho de fax. Olha só, antes até deles, quando tinha o padrão, a moeda estatal ouro, né? Eles falavam que quando esse padrão se rompesse, o ouro tenderia a zero. O preço do ouro ia para zero, porque quem dava o valor era a moeda estatal. Então, começa por aí. Segundo, por que o Bitcoin tem traços de antifragilidade? Porque a própria forma, a estrutura dele se assemelha muito a um sistema natural. Como? É uma topografia que a gente fala estrutura distribuída, ou seja, nenhum erro pode colocar a rede como um todo em risco. Assim como a gente vê, por exemplo, no sistema financeiro mundial, que um banco grande quebra tudo. Então você tem
uma estrutura que você pode cometer e deve cometer erros, porque são erros que não te tiram do jogo. Além disso, todo mundo que está envolvido naquele ecossistema tem a pele em risco. Então, se fizer uma bobagem, vai sofrer as consequências desse erro. Tem redundância, a natureza trabalha de forma redundante também, se preparando para aquilo que ainda não aconteceu. E o mais importante, que eu acho que é para esclarecer as pessoas. Se a gente for ver o Bitcoin, quantas vezes decretaram a morte, quantos problemas, e ele se torna cada vez mais forte. Então ele se aperfeiçoando. Ele prospera no caos, justamente por esses traços de antifragilidade. Então fala, o pessoal confunde muito isso. Uma exchange foi hackeada, deu um problema, etc. O blockchain mesmo, a rede em si, nunca foi violada. Os problemas que aconteceram foram na periferia da rede, e mesmo esses problemas, né, como tem essa estrutura distribuída, são muito benéficos para o aprendizado e tornar o todo, o ecossistema, cada vez melhor. Então, tem traços de antifragilidade, se comporta muito próximo a um sistema natural, então a tendência justamente é esse movimento dele ir recebendo choques, a volatilidade, a incerteza, a desordem, e ele ir prosperando e se aprimorando. Certo. E uma outra questão relacionada a isso, algumas pessoas às vezes perguntam se as criptos ou Bitcoin especificamente seria investimento ou moeda para uso diário. O que você acha sobre isso? Olha, o Bitcoin eu vejo mais ele como um ouro digital, então é a primeira camada, né? A gênese, né? Surgiu o Bitcoin, a primeira camada. Acima do Bitcoin você tem as altcoins. E olha que interessante como o Bitcoin tem o que a gente chama de convexidade natural. Ele não precisa estar exposto ao risco de ruína para fazer experimentos. Ver se, vou melhorar meu protocolo aqui, assim. Não, ele deixa na camada das altcoins. As altcoins fazem esses experimentos, muitos vão dar certo, outros vão dar muito errado e até moedas vão à ruína, vão desaparecer. E ele faz o quê? Ele observa tudo aquilo e incorpora todo esse aprendizado de uma forma lenta o protocolo, de uma forma conservadora, sem necessariamente o quê? Estar exposto ao risco de ruína. Então olha a vantagem que ele tem pela posição que ele tem no ecossistema. Então eu vejo ele como um ouro digital, uma reserva de valor, e acima deles aí você tem as altcoins fazendo uma série de experimentos, aplicações que a gente nem imagina. É igual a gente falar da internet lá no começo, né? A gente nem imaginava quantas aplicações, né, teriam a internet, o impacto no dia a dia. Então é a evolução do dinheiro. A gente começou a evolução do dinheiro. Chega desse sistema centralizado de moeda estatal, que a gente não tem controle e tem perda de poder aquisitivo ano após ano. Bitcoin não, tem regras imutáveis, tem uma oferta determinada que vai existir, que é 21 milhões de Bitcoins. Você até comentou, né, quanto que valia R$1 quando foi lançado o Plano Real e quanto vale hoje. Isso, olha só, o pessoal fala o Plano Real, um dos planos mais bem-sucedidos da história em termos de estabilização de preço. R$1 de julho de 94, quando foi implementado o plano, tinha o poder de compra lá, de R$1. Hoje, esse poder de compra, depois do processo inflacionário, equivale a 13 centavos. Olha a perda brutal, de R$1 para 13 centavos. Então, foi uma destruição. E quem que mais sofre nisso? As classes menos favorecidas, que não têm como se proteger dessa inflação de preços, porque não tem acesso a aplicações financeiras, etc. Então, a pessoa precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas cada vez mais. Então, é realmente uma situação. E por que isso? Porque antes você tinha a moeda estatal pareada com metais, por exemplo, ouro. Então, para você emitir moeda, você precisava ter o equivalente em ouro. Depois que você tem essa quebra, né, o fim do dólar, o padrão dólar-ouro, aí você tem uma situação que você não tem mais um limite para emitir dinheiro. Sim. E aí você aumenta a quantidade de moeda na economia, é a mesma coisa. Produtos e serviços são dados, tem um limite de matéria-prima, de mão de obra e de tempo para fabricar aquilo, produzir. Se você aumenta a quantidade de moeda, todo mundo tem mais poder aquisitivo, o que acontece? Todo mundo sai para comprar, como tem uma restrição de oferta, os preços sobem. Mas é só comprar do exterior, todo mundo vai comprar, precisa de moeda estrangeira, todo mundo vai comprar moeda estrangeira, a taxa de câmbio dispara. Perfeito. E Richard, para quem está querendo começar a investir nos criptoativos, quais seriam as recomendações básicas que você daria para quem está começando? Olha, primeiro tem que estudar, né, o básico, entender como essa tecnologia funciona, a dinâmica do ecossistema. Para isso você tem canais maravilhosos como o do nosso amigo Fernando Urich, tem o Instagram da Tatá também, que tá ali, coloca aí, o Gutão vai colocar na tela.
que está tratando dessas questões para os iniciantes, os conceitos básicos, e também tem as ferramentas certas para você saber a hora de estar exposto ou não, porque ainda é uma classe de ativos muito volátil. Certo. Inclusive, aproveitando, muita gente já tem enviado aí mensagem para a gente nas redes sociais perguntando sobre a assinatura da Convex Research. Se você puder explicar assim brevemente como funciona. Hoje tem à disposição a do Crypto Fragility Model, né, para criptomoedas, que o pessoal do mercado já conhece bastante, e em breve, né, o Visa Ações, tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado norte-americano também, para a gente fazer a exposição correta nos mercados acionários, através aí dos nossos algoritmos proprietários, esses modelos aí, para lidar, né, com esse mundo que o passado é altamente insuficiente. Não adianta você ficar olhando série histórica, você tem que medir o estado atual do sistema, ter a modelagem correta. E lembrando, né, nós somos uma Research Quant, ou seja, a gente utiliza modelos matemáticos, mas sempre lastreados em fundamentos, que é muito importante. Quem cansou de fazer isso aí é um cara aí que se deu bem aí, que é o Ray Dalio lá do Bridgewater, né? Que ele também tem esses modelos quant lastreados em fundamentos. Certo. Inclusive tem muitas pessoas que às vezes perguntam de preço. Ah, você acha que vai até qual preço? Não interessa. A gente questão. mensura níveis de fragilidade, hora de estar exposto ou não, quanto de opcionalidade que eu devo ter, que são as alternativas, ou seja, quanto de recursos em caixa que eu devo manter nesse momento, seguro de carteira, e fazer essa gestão sempre buscando o quê? Uma exposição convexa, que é aquela lá que te permite que no médio prazo você tenha ganhos exponenciais. Perfeito. Richard, te agradeço pela participação. Espero estar aqui com você mais vezes. É meu vizinho de canal também, né? Vizinho de canal e, que eu saiba, a gente mora junto também, né? Também. É isso aí. Obrigada, Richard. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Deixa aqui embaixo os comentários. Sugiram também profissionais que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal para entrevistar. E em breve, aí nas próximas semanas, toda semana vai ter um programa novo para vocês. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.